Muito boa noite, prezados amigos internautas. Sejam todos muito bem-vindos a essa live nesta noite. Estamos aqui iniciando mais uma edição do curso do Passe Espírita Online 2023. E hoje, dia 13 de junho, estamos trabalhando aí a temática do passe semi-espiritual. O curso de Passe Espírita Online 2023 é uma produção do CEP, Centro de Estudos e Pesquisas Espíritas. O curso de Passe Espírita Online é uma proposta do projeto Espiritologia, que é uma produção do CEP, Centro de Estudos e Pesquisas Espíritas. Hoje vamos trabalhar com vocês uma temática que com certeza vocês talvez já ouviram falar desta, mas hoje para nós é muito importante relembrarmos vocês, tá? De que nós estamos propondo para todos vocês, amigos internautas, um curso de mediunidade e médiuns, agora na segunda quinzena do mês de junho. Então, convenhamos que vocês aguardem, e nós estaremos aí trazendo esse curso de médiuns e mediunidade na visão espírita. Vai ser muito bom, tem muita coisa boa que nós vamos trazer para todos vocês, amigos do Ideal Espírita. Será uma produção do CEP, como de sempre, né? Será na forma de uma live, todas as segundas-feiras, às 19h30. Bom, dando então início ao nosso assunto desta noite, nós queremos agradecer a audiência de todos vocês que estão conosco. E o curso de Passe Espírita Online 2023, ele tem a preocupação de levar todos vocês a informação, a orientação, não que vai realmente capacitar vocês, habilitá-los. O curso, ele é para orientar, para dar direção, para que vocês saibam como proceder durante o trabalho dos passes. Agora, a atitude de habilitar-se é por conta de cada um. Eu não posso aqui habilitar um e outros mais, porque depende muito da condição de cada um de vocês. Mas o curso visa prepará-los, orientá-los e levá-los ao processo de educação. E cabe a vocês, então, as condições básicas para ter a condição de ser verdadeiros médiuns espíritas. Tá bom? Vamos falar um pouco do passe semi-espiritual. O que é o passe semi-espiritual? É aquele passe em que há pessoas dotadas de um tal poder magnético, que operam curas instantâneas em alguns doentes, por meio apenas da imposição das mãos, ou até exclusivamente pelo ato da vontade. Entre os dois polos extremos dessa faculdade, há infinitos matizes, quer dizer, há uma infinidade de situações, tá? Todas as curas desse gênero são variedades do magnetismo, que é uma propriedade de todo o organismo humano, e só difere pela intensidade e pela rapidez da ação, do processo, então, de transmissão dos fluidos. O princípio é sempre o mesmo. O fluido desempenha o papel de agente terapêutico e cujo efeito se há de subordinar à sua qualidade e a certas circunstâncias especiais, que é preciso, durante o curso, a gente vai poder falar delas para vocês. Bom, então nós temos aí 3 modalidades para a transmissão do magnetismo. Está inserido lá no item 31, 33 do capítulo 14 do livro A Gênese, tá? Então nós vamos abordar com vocês o passe magnético, o passe espiritual e o passe semi-espiritual, tá bom? Então vamos ver lá. Primeiro, o passe magnético, né? É importante prestarmos atenção.
pelo próprio fluido do magnetizador. É o magnetismo propriamente dito, ou magnetismo humano, cuja ação se acha distrita à força, tá? E, sobretudo, à qualidade do fluido. Então, a transmissão desse fluido magnético humano-animal vai depender demais da impulsão, da amplitude dele, da força dele, tá? Mas, sobretudo, a qualidade do fluido. E a qualidade está muito relacionada à questão espiritual do médium. Quando o médium está evangelizado, ele terá bons fluidos. A questão da força, tá? É uma questão que você, com o tempo, você vai adquirir a condição de transmitir esse magnetismo com a chamada a vontade. A vontade é fator determinante que faz com que o fluido ele tenha direção, força, quer dizer, e movimento. Vai depender da vontade de cada médium, de cada magnetista, tá? Porque todo magnetista necessariamente não tem que ser médium, tá? Mas todo médium há que ser magnetista. Portanto, nós podemos encontrar muitos magnetistas que usam do próprio organismo, independentemente de qualquer espírito mentor, de qualquer terapeuta espiritual, tá? Conforme está a figura aí, ó. Está somente o magnetista, o magnetizador, o passe magnético. Ele transmite as energias do próprio organismo dele, tá? E da mente dele. E o paciente recebe. Então, esse fenômeno, ele é puramente anímico. Quer dizer, é animal, é magnetismo animal do corpo humano. Então, vai depender da força de vontade e da condição moral, espiritual do magnetista, que vai dar, então, uma qualidade a esse fluido que será espargido sobre o paciente. O passe espiritual, pelo fluido dos espíritos atuando diretamente e sem intermediário, quer dizer, sem o magnetista, sem o médium, sobre um encarnado, seja para curar, para acalmar o sofrimento, seja para provocar o sono sonambúlico, espontâneo, seja para exercer sobre o indivíduo uma influência física, moral, qualquer. Isso é importante demais. Não esquecermos de que os espíritos, quando alguém faz uma oração e pede a Deus o socorro espiritual, não vai faltar um espírito, um bom espírito, que vem em socorro dessa pessoa, tá? Ele vem transmitir os fluidos que lhe é peculiar, os fluidos espirituais, é o magnetismo espiritual, é o magnetismo oriundo da mente dele, porque o mentor espiritual, o espírito, ele não tem corpo físico, ele não pode transmitir o magnetismo animal, de que ele não possui. Mas se o paciente precisar, esse mesmo espírito pode recorrer a um vizinho ali do paciente, que seja um portador de magnetismo, um doador de magnetismo. Ele pode ir lá no outro quarteirão, na outra cidade, aonde quer que precise, buscar um magnetismo animal, tá? De um sensitivo, de um magnetista, que muitas vezes nem sabe, nem percebe que está sendo ali instrumento de doação de um magnetismo, tá? Isso, caso precise, isso. Mas, independentemente, o mentor, o bom espírito, ele vem espargir os seus fluidos sobre o paciente, tá? É o chamado passe semi-espiritual. É o magnetismo espiritual, cuja qualidade está na razão direta da qualidade do espírito. Então, dependerá do espírito assistente, que virá em função do paciente que está pedindo ajuda, está pedindo socorro em nome de Deus. Então, esses espíritos têm um preparo muito grande. São espíritos especificados para fazer o trabalho dos passes, do socorro espiritual. Bom, a terceira modalidade é o passe semi-espiritual, tá?
pelos fluidos que os espíritos derramam sobre um magnetizador, quer dizer, sobre um magnetista. Então está aqui o mentor dele, né? Está aqui o magnetista, que serve de veículo, tá? Quer dizer, de intermediário para esse derramamento. É o magnetismo misto, semi-espiritual, ou se preferir, humano-espiritual. Então está aqui, ó. Está aqui o paciente, está aqui o médium, está aqui o terapeuta espiritual, tá? E que chega, coloca seus fluidos aqui, induz os fluidos do médium, e o médium libera esses fluidos, magnetismo animal, do organismo dele. Mas provavelmente, certo, nunca será indispensável também o magnetismo mental do médium, espiritual do médium. Em junção com o magnetismo do terapeuta espiritual, faz uma mistura de energias psíquicas, no dizer de Emmanuel, no livro Consolador, ali na pergunta 98, 99, tá? Continuando. Combinando com o fluido humano, o fluido espiritual imprime qualidades de que ele necessita, de que ele carece. Então, o espírito terapeuta vem suprimir as deficiências do médium, aumentar a sua força, a sua vontade, dirigir os teus fluidos. Quem dirige os fluidos é o mentor espiritual, que está vendo o paciente, corpo físico, perispírito. E ele percebe, porque ele tem a visão, o médium não tem a visão, naquela evidência, mas o mentor tem. Ele vai perceber na onde o paciente precisa receber a aspersão do fluido. Então, é o terapeuta espiritual que provoca a indução do magnetismo do médium e o transmite e o dirige sobre o paciente. Tá? Em tais condições e circunstâncias, o concurso dos espíritos, ele é a miúde, quer dizer, ele é muito frequente, viu? E muito espontâneo. Muitas vezes o magnetista é médium e não sabe. Por quê? Ele é instrumento. Ele acha que ele é um mero magnetista, magnetizador, um curador somente, um curandeiro. E, no entanto, às vezes ele é médium, intermediário desse terapeuta que vem em socorro tanto do médium quanto do paciente. Independe do médium ser espírita ou não. Viu? Você está achando que a espiritualidade só trabalha em função dos espíritas? Não. A espiritualidade trabalha em função de todos aqueles que socorrem a Deus, que pede a Deus o socorro. Viu? A espiritualidade atende, independentemente da religião do paciente, do necessitado, independentemente da religião do médium. Viu agora? Quando é espírita, o passe passa a ser o passe espírita, porque tem características a ser um tanto diferenciada do comum de um magnetizador, porque ali é um magnetismo semi-espiritual, misto, energia magnética do mentor espiritual e do médium, tá? E sob certas condições que o médium oferece, ele tem o concurso dos bons espíritos, que vem em socorro dele e do paciente. Depois nós vamos ver isso, lá no capítulo 14 do Livro dos Médiuns, no item 176, tá? Então, o concurso dos espíritos é a miúde e muito espontâneo. Porém, as mais das vezes é provocado por um apelo de quem? Do médium, do magnetizador, que ora e pede a Deus que permita que um bom espírito venha aproveitar os seus talentos, quer dizer, o seu magnetismo, e usá-los a favor do paciente. Assim, o mentor virá na pauta do merecimento do médium e do paciente. Tá? Há que ver não somente o merecimento do paciente. O médium tem que ter o merecimento de ser instrumento daquele bom espírito. Então, veja bem,
médios passistas. Olha a responsabilidade nossa, de vocês, de todos nós, que somos médios passistas. Tá? Qualquer um pode ser, desde que atinja as condições básicas, que em um dado momento eu vou explicar. Tá? Desde que faça a sua reforma íntima, a sua renovação constante, a sua transformação moral, buscando a sua elevação através do Evangelho de Jesus, você se faz merecedor da assistência dos bons espíritos, que vêm retirar de você o seu magnetismo animal, adicionar com o dele, e ele, o mentor, dirigirá esses fluidos ao paciente, na onde convier, fazer o trabalho de todo o direcionamento. Então, o médio aqui é somente médio, é somente intermediário, para doar o fluido que o terapeuta espiritual não possui, que é o fluido magnético animal, que o terapeuta espiritual não possui, ele não tem corpo físico. Viram agora? Então, é isso que a gente não podemos esquecer, tá? Continua ainda, no item 34 do mesmo capítulo. É muito comum a faculdade de curar pela influência fluídica e pode desenvolver-se por meio do exercício, mas de curar instantaneamente pela imposição das mãos, essa é mais rara, e o seu grau máximo se deve considerar excepcional. Então, a faculdade magnetista, do magnetizador, do passe magnetizador, do passe magnético, ela é mais difícil, ela é mais rara, porque depende muito das propriedades do organismo do sensitivo, do magnetista, que não são todos que têm essa facilidade em liberar quantidade suficientemente para, por si só, transmitir o passe ao paciente. É tanto que é socorrido pelo mentor espiritual, que vem somar os seus esforços, aumentar a vontade dele e a força dele. Esse passe, então, é o passe semi-espiritual. E esse é mais comum, tá? Porque o médium, ele passa, depois das condições básicas, para ser simplesmente instrumento, tá? Porque o restante é feito pelo mentor espiritual. Viu agora? Então, por isso que o de curar instantaneamente é uma condição mais excepcional, viu? Ela não é muito comum, não. Mas a dos médiuns, todos vocês que me ouvem agora, desde que vocês atinjam as condições básicas, que eu vou tratar disso depois, vocês deverão se elevar moralmente para que o trabalho dos passos se eleve na mesma proporção. Então, a qualidade dos fluidos que vocês vão espargir sobre o paciente dependerá unicamente da força da vontade que vocês vão imprimir nesses fluidos e da sua condição espiritual, moral, para dar a esses fluidos a qualidade necessária de que o paciente necessita. Porque um médium, um magnetizador, ele tem que ter condições de oferecer um bom fluido, e não um mau fluido. Um mau fluido não trará nenhum resultado satisfatório. Pelo contrário, ele pode piorar o quadro do paciente, se é que o paciente merece. Se é que o paciente se encontra naquela condição também favorável da má influência. Tá? Então, observamos então que esse grau de faculdade, ele pode considerar mais ou menos variável, né? Desde que você tenha boa vontade, as condições básicas, você tornará um instrumento da espiritualidade, no socorro espiritual aos nossos irmãos que estão em sofrimento. No entanto, em épocas diversas, e no seio de quase todos os povos, surgiram indivíduos que possuíam em grau eminente. Nesses últimos tempos, apareceram muitos exemplos notáveis cuja autenticidade não sofre contestação, porque a própria história, ela nos traz, ela demonstrou ao longo
do trajeto da formação da história dessa humanidade, desde o homem da pedra lascada, o homem de Neandertal, até os tempos modernos de hoje. Tá? Então nós temos aqui, na própria fotografia que está aí da gravura, vocês estão vendo aqui, desde as tribos, lá no Antigo Egito, Mesmeri, Jesus, Paracelso, isso. Em todas essas épocas o fenômeno sempre existiu. Tá? Porque desde que houve homem na face da Terra, o homem é dotado de um magnetismo. Nós vamos falar com vocês aqui em um dado momento. Como é que surge esse magnetismo? Viu? Nós vamos tratar do assunto, vocês vão ver. O que eu vou falar na oportunidade não está nos livros, é uma novidade que eu vou introduzir no movimento espírita, estou introduzindo, já introduzi e vou assim, trazer como um premier para vocês no curso desse passe que estamos fazendo com vocês. Uma vez que as curas desse gênero assentam no princípio natural e que o poder de operá-las não constitui privilégio, o que se segue é que elas não se operam fora das leis da natureza, viu? Porque não tem sobrenatural, não tem maravilhoso, tudo está dentro do ordenamento da natureza. Tá? Então, esse trabalho não é milagre. Jesus Cristo possuía essa capacidade de forma mais ostensiva e mais assim, etéreo, mais sutil, mais pura, com mais força, com mais qualidade, entende? E ele disse, tudo que eu faço, vós podeis fazer muito mais vezes, quer dizer, muito mais, porque ele estaria voltando à sua realeza divina, e nós teríamos muitas reencarnações para frente. Então, nós estaríamos mais ou menos hábeis a fazer mais vezes isso. O que só não são miraculosos na aparência, como foi taxado o tempo todo. Ah, que Jesus operou milagres. Jesus não operou milagres. Tá? Depois eu quero explicar para vocês milagre. Jesus não operou milagres. Viu? Estudos que nós já fizemos aqui. Temos um estudo muito apurado, muito refinado, com muito bom senso, lógica, raciocínio, e que nós demonstramos para vocês, sem pestanejar, de que Jesus Cristo não operou milagres. O que ele fez foi levar as próprias pessoas que o procurou, ou que encontrou com ele à beira do caminho, certo? A encontrar nelas mesmas o recurso medicamentoso alternativo para aquele momento ali. Então, Jesus Cristo, pelo seu magnetismo, ele aliviava-se o sofrimento das pessoas. Ele trazia o resultado momentâneo. Mas se a pessoa persistisse nos mesmos erros de então, a pessoa não curava. Quando eu disse para vocês, e provo que o passe não cura, porque as pessoas vão no centro espírita toda semana. Ela costuma ir mais de uma vez na semana. E lá senta e recebe o passe. Então por que ela está tomando passe de novo? Por quê? Se o passe curasse, ela já estaria curada. Viu? Então, não precisaria, de certa forma, de você voltar à casa espírita e tomar o passe de novo. Porque aquele que ficou ali no outro dia, bastaria. Estão vendo? Então, o que precisa ser observado, meus amigos, é de que o passe é um paliativo, é um recurso alternativo. Ele trabalha no efeito, ele não trabalha na causa. A cura definitiva, que é o que nós todos queremos, né? E que todos que sofrem querem, está em nós mesmos. E eu vou demonstrar isso. Vai ter uma aula que nós vamos falar sobre a saúde, curas e saúde, certo? Nós vamos demonstrar isso dentro da doutrina espírita, que a proposta espírita não é ficar somente com o passe,
Viu? O passe é um recurso que nós adotamos na casa espírita para atender as pessoas que ali vão buscar um recurso alternativo, um paliativo momentâneo. Mas a própria cura está no Evangelho, na Evangeloterapia. E isso eu vou provar para vocês, dentro da literatura espírita. O passe, para meu entendimento, é um recurso alternativo, certo? Assim como nas curas, existem vários recursos alternativos. Nós temos a alopatia, homeopatia, isso. Nós temos a chamada medicina alternativa, na onde usam-se vários recursos, como, por exemplo, a acupuntura, maxobustão, usa-se hipnose, e usa cromoterapia, que não é proposta espírita, certo? Usam uma série de recursos que não são propostas espíritas, mas que são propostas que são feitas por tantas pessoas. Por exemplo, o reiki é uma prática muito comum, mas não é espírita. Funciona? Funciona, mas não é um passe espírita, porque no passe espírita não implica botar as mãos. Não pode. No reiki já se põe as mãos, certo? O que nós aconselhamos que nunca você deva tocar no corpo do paciente, tá? Então, é preciso prestar atenção para isso, certo? Então, o que acontece não é milagre, não é prodígio, não é uma situação fora das leis naturais, está dentro das leis naturais. Portanto, que o curso de passe que eu estou fazendo com vocês, a gente quer deixar muito claro que tudo que nós falarmos aqui acerca do passe está nas leis naturais, viu? Está regido por leis físicas, leis químicas, leis biológicas. E durante o curso, certamente vocês vão poder perceber de que quando eu faço um curso de passe, eu não fico aí uma semana só, 15 dias, um mês, não. Eu fico meses, tá? Meses. Porque a minha proposta não é simplesmente, certo, dar um cursozinho de passe. A minha proposta é, por trás do curso de passe, falar da doutrina espírita, para que eu possa dizer que o passe é o passe espírita. Se eu vou colocar o adjetivo espírita, eu preciso então colocar todo o conhecimento doutrinário que a doutrina espírita ela traz para nós em tempos de hoje. Viu? Então, prestemos atenção, tá? Durante o curso todo, porque vai ficar bastante esmiuçado. Bom, no livro Segue-me, de Emmanuel dá um conceito muito fundamental. Eu fico assim maravilhado de ver o quanto que Emmanuel, que é o mentor espiritual do nosso movimento espírita brasileiro, ele nos traz tantas informações de alto cunho filosófico. Mas, do meu ponto de vista, todo o trabalho de Emmanuel é uma síntese da doutrina espírita. Por exemplo, todo o trabalho de André Luiz é uma tese, certo? Todo ensinamento vindo dos espíritos, através de toda a literatura espírita, por exemplo, as obras da codificação, é uma tese, quer dizer, é uma teoria. Então, esta vem, e nós, ao estudarmos essa teoria, certamente nós vamos muitas vezes discordar de muitas colocações. Então, nós vamos levar a razão, a crítica, nós vamos levar a chamada criticidade, de que é a nossa observação na tentativa de contestar aquilo que a doutrina espírita está trazendo. Então, a gente lança a chamada antítese, certo? E quando nós lançamos a antítese, nós temos como a síntese vindo dos espíritos, como o próprio Emmanuel, que é justamente a tese, antítese
E o resultado final é a síntese. Então, o trabalho de Emmanuel é um trabalho de síntese. Então, quando Emmanuel fala, ele fala cientificamente, filosoficamente. Então, ele fala em forma de síntese. Portanto, que todo o seu ensinamento, do meu ponto de vista, tá? Eu estou analisando Emmanuel. Para mim, o trabalho dele é uma síntese. Já vem prontinho. Viu? Porque já vem muito sintetizado. Certo? O trabalho de Emmanuel não é que é trabalho longo. Não. Ele já traz de tal forma que quando ele expõe para você, para todos nós, você logo já entende. Porque ali está a tese e a antítese. E ele retirou do resultado dos dois a síntese, que é a proposta que a doutrina espírita nos traz no tempo de hoje. Que nós chegamos à síntese. Viu? Portanto que ele fala nesse livro aqui, Segue-me. O passe é uma transfusão de energias fisiopsíquicas. Operação de boa vontade, dentro da qual o companheiro do bem cede si mesmo em teu benefício. Tá vendo? Então, ele já chegou, ele não falou fluido. Certo? Aqui, ó, o passe é uma transfusão de energias fisiopsíquicas. Ele poderia ter falado, o passe é uma transfusão de fluidos fisiopsíquicos. Não. Ele já veio dando uma síntese. O passe é uma transfusão de energias fisiopsíquicas. Por que fisiopsíquicas? O passe é uma transfusão, quer dizer, é retirar de um reservatório e transfundir para outro. Então, quer dizer, transfusão, aqui ó, corpo do médium, pegou o magnetismo do médium e passar para o corpo do paciente. Retirar o magnetismo mental, psíquico do mentor, do assistente espiritual e passar para o organismo do paciente. Isso é transfusão. Para ficar mais claro, eu vou relembrar com vocês, transfusão do sangue. Né? Você não vai lá e faz a transfusão de sangue. Quer dizer, eles retiram do seu corpo físico 500 mililitros de sangue para doar para o organismo de um paciente que precisa receber a doação de sangue. Então, retira de um vaso, que é o corpo do doador, e passa para o outro vaso, que é o corpo do receptor. Isso chama-se transfusão sanguínea. O passe é a mesma coisa, só que não é sangue. É uma energia que brota do organismo do magnetista, do médium e da mente do espírito, do perispírito, do espírito terapeuta espiritual do médium, o assistente do médium. Então, o passe é uma transfusão de energias físio. Físio vem de quê? Fisiologia, físico, organismo do médium, psíquicas, quer dizer, mente, perispírito do mentor, do terapeuta espiritual. É uma operação de boa vontade, dentro da qual o companheiro do bem, ele cede de si mesmo no benefício do paciente. E quem é mais bem beneficiado nessa hora? É o próprio médium. Viu? Quer dizer, é dando que se recebe. O médium doa de si, mas ele recebe. Porque ele vai realmente agir no fluido cósmico universal, certo? Trabalhando a transformação desse fluido cósmico universal, ele vai receber fluido do terapeuta espiritual, do seu mentor espiritual, fluidos melhores do que do próprio médium, que são fluidos espirituais, vem aumentar a vontade do médium, vem aumentar a força, vem suprimir as qualidades do fluido do médium, e mais ainda, direcionar os fluidos. Então, o próprio magnetista, o médium, né, ele vai ceder de si. Então, na medida que você cede de si, você recebe.
Eu vou demonstrar isso numa aula. Vocês vão ver. Através de uma analogia que eu vou mostrar para vocês que todo médium na hora do passe, entende? Ele deve estar limitado a um número de pacientes, certo? Para que não tenha esgotamento, não de fluido magnético, mas de ectoplasma. E muitas vezes o próprio organismo do paciente precisa do ectoplasma. E tem sensitivos, magnetistas, médios, que são doadores de ectoplasma. E lá no Livro dos Médios, recomenda de que toda a exaustão, certo, do médio deve ser feita com muita cautela o acompanhamento. Quando se perceber exaustão, deve interromper o processo, para que não haja perdas neurológicas, perdas ectoplásticas, que é do próprio organismo do médium, viu? Esgotamento, trazendo consequências para a saúde do médium. Então, ela orienta que, ao perceber a exaustão, deve pautar-se, deve limitar-se o número de passes. Porque a gente vê muito passista, na hora do passe, eles fazem tantas gesticulações, mas tantas, de aí fica cansado. Porque está queimando glicose ali, ó, o tempo todo, pelo exercício. Ele chega a suar de molhar a roupa. Ao terminar o passe, ele senta e pede um passe. Estranho. Peraí. É dano que se recebe, meu. Mas se você gesticulou tanto, esforçou tanto fisicamente, você vai ter um esgotamento físico. E você vai sentar e pedir um passe, você acabou de doar. E é dano que se recebe. Eu vou mostrar isso numa analogia de caixas d'água. Viu? É uma analogia chamada analogia hidráulica. Eu vou demonstrar isso para vocês entenderem. Viu? Que não tem perdas. Não tem perdas. Viu? Mas eu não vou poder queimar etapas, falar isso para vocês agora. Mas eu prometo que vai ter aula sobre isso. Vai ficar muito notório. Que o médium não precisa se preocupar, exceto se ele é um doador de ectoplasma. E se ele perceber esgotamentos, ele deve afastar do trabalho de passes. Esperar a sua recuperação, viu? A sua revitalização, tá? Porque a recuperação do ectoplasma não é de poucos minutos, de horas. Às vezes leva alguns dias para que o organismo restabeleça a perda excessiva. Isso é recomendação lá no Livro dos Médios, recomendação de Valdo Franco, Raul Teixeira e tantos outros que recomendam que na percepção da exaustão deve-se privar-se momentaneamente, né? Até que você recupere a vitalidade. Então tá aí, ó. A transfusão de energia psíquicas, segundo Emmanuel, é a fusão das energias psíquicas do assistente espiritual com as energias magnéticas animal do médium e as energias deficientes do paciente. Então, há uma junção, há uma homogeneidade. Daqui, ó. Está aqui o mentor, soma com esse aqui, e esse vem e soma com esse que está aqui. Porque o organismo do paciente não esgotou totalmente a energia vital, certo? Então, vai ser uma forma de mesclar, quer dizer, uma forma de poder adicionar, de misturar os fluidos, começando aqui, ó, deste, com este, com este. Então, haverá um abastecimento, haverá uma melhoria das qualidades do fluido do paciente e deixando a cargo do paciente a manutenção dos fluidos que lhe é peculiar.
Porque o paciente não pode ficar ali sentado o tempo todo recebendo passe direto 24 horas. O passe ele dura no máximo 1 minuto, 2 minutos. Então não pode ficar ali o médium e o mentor espiritual transmitindo um passe direto de 24 horas em cima do paciente. Então o passe ali, o atendimento é momentâneo. A partir de então, saiu dali, cabe ao paciente manter o tônus vital, a sua vitalidade que lhe é peculiar, e que cabe a ele a manutenção desta vitalidade. Buscar no fluido cósmico universal, nos elementos que contêm o magnetismo, como por exemplo no ar, na água, no alimento, no meio ambiente, ao ir esses fluidos magnéticos, chamado fluido vital, fluido da vida, e manter a vida, manter a harmonia do corpo físico. Nós chamamos isso de homeostasia. Aliás, nós vamos até perceber isso depois. Numa aula que nós vamos falar o que é homeostasia, certo? Vamos explicar isso com detalhes. Então, vocês podem notar que eu estou sempre enunciando alguns assuntos pertinentes que virão. Eu não posso aqui interromper a proposta de hoje para poder queimar etapas. Porque o curso de passe é um curso. É um curso, certo? Curso é isso aqui, ó. Não é pá, não. É isso aqui, é toda a vida. É o curso de um rio, certo? É por onde a água flui. O curso é a mesma coisa, né? Por onde as ideias fluem. Viu agora? O curso de passe é isso aí. Agora, você está achando que o curso de passe vai durar somente 1 mês, 2 meses, 3 meses? Não. É imprevisível. Eu não posso aqui falar para vocês quando vai terminar. Ele é longo, certo? Então, que fiquem vocês atentos, porque cada semana é um assunto continuado. Terminou aqui, começa outro assunto continuado, certo? Um assunto leva o outro, um assunto desperta outros, e é assim que nós trabalhamos, viu? Então vamos lá. Continuando ainda no capítulo 14, no item 31, que o título é Curas, preste bem atenção agora. Preste bem atenção. Olha o que a espiritualidade falou para nós há mais de 160 anos atrás. A troca de uma molécula malsã por uma molécula sã. Isso é o passe. Viu agora? Na hora do passe, quando você está espargindo o fluido ou a energia fisiopsíquica sobre o paciente, a energia sua tem que ser melhor, tem que ser mais refinada, mais sublimada, mais pura, mais etéreo, de alta qualidade, sutil, limpa. E quando esse fluido toca no fluido grosseiro, pestilento do organismo do paciente, esse fluido que você espargiu com o fluido do mentor vai diluir todo o fluido grosseiro do paciente. Vai diluir. Eu vou mostrar uma aula para vocês. Vai ter uma aula, vocês vão ver isso aí. Nós vamos passar uma aula para vocês aí, para vocês entenderem como é que funciona, certo? A troca de uma molécula malsã por uma sã. Eu vou fazer uma experiência de laboratório, para vocês entenderem o que acontece, a transfusão de energias fisiopsíquicas, certo? Pegando uma molécula malsã, quer dizer, um fluido malsão, que são moléculas, fluido, é matéria, por uma sã, quer dizer, sadia, benéfica, pura, limpa, que o organismo do médium e do mentor espiritual lhe transfere ao paciente. A gente vai ter uma série de explicações mais na frente sobre isso aí. No livro Nos Domínios da Mediunidade, no capítulo 17, olha para vocês verem aqui, o passe semi-espiritual. O
passe é uma transfusão de energias, alterando o campo celular. Opa! O passe é uma transfusão de energias, alterando o campo celular. Por quê? No livro Evolução em Dois Mundos, lá no capítulo 8, o próprio André Luiz, quando fala de acumulações de energia espiritual, ele coloca o seguinte, que por intermédio das mitocôndrias, que podem ser consideradas acumulações de energia espiritual, em forma de grânulos, quer dizer, de partículas, assegurando-lhe a atividade celular, a mente transmite ao carro físico, a que se ajusta, durante a encarnação, todos os seus estados felizes e infelizes, equilibrando ou conturbando o ciclo de causa e efeito das forças por ela própria libertadas nos processos endotérmicos mantenedores da biossíntese. A gente vai falar isso aqui depois, mais explicitamente, como é que funciona essa alteração do campo celular, viu? Para a gente falar quando é que a cura, ela não é instantânea. Muitas vezes a cura é metódica, exigindo mais de um passe, de 2, de 3, viu? Porque existe algumas situações muito comprometedoras por parte do próprio paciente, que o tratamento não é simplesmente instantaneamente. Exige o tratamento metódico, quer dizer, continuado, viu? Então vamos lá. Então todos os seus estados felizes e infelizes, equilibrando ou conturbando o ciclo de causa e efeito das forças por próprio ela, libertadas dos processos endotérmicos mantenedores da biossíntese. Olha lá. As futuras provações de doenças no corpo físico estão, por assim dizer, formatadas nos cromossomos do núcleo de 70 trilhões de células do perispírito e do psicossoma. Traz essas informações para imprimir na matéria a liberação de toxinas mentais acumuladas ao longo de muitas encarnações e que têm que ser expurgadas, têm que ser diluídas, têm que ser expurgadas e colocadas para fora. Viu? Então, é pela indução da energia do fluido, da energia pura, é que vai pegar essa energia ruim e diluí-la infinitesimalmente. Tá achando que é brincadeira? O passe é impor as mãos. O passe não implica ter que entender tudo que eu estou falando. Mas se você possui o poder magnético comum, e se você puder aliar a ele o conhecimento, você teria maior eficiência no atendimento. O resultado seria mais o quê? Mais eficaz e eficiente ao mesmo instante. Viu? Então, é nisso que eu estou querendo mostrar para vocês, de que a capacidade magnética é inerente a toda criatura. Mas se você souber usar essa capacidade, você fará coisas que aos olhos do ignorante seria um prodígio, seria um milagre. Mas aos olhos do ignorante, mas aos seus olhos que tem razão, tem lógica, você consideraria um fenômeno puramente natural. E você agiria com naturalidade, viu? Máquina humana. Preste bem atenção. Nosso corpo físico é uma verdadeira máquina humana. Máquina. E máquina mesmo. Máquina de quê? Formada por partes, por funções, por mecanismos, certo? O corpo humano é composto de 70 trilhões de células, com em torno de 62 especialidades diferentes. Essas 62 especialidades de células dá a cada elas
funções diferentes, para formar órgãos diferentes, certo? Executando trabalhos diferentes. Quantos órgãos nós temos no corpo físico? Cada órgão tem uma função diferente, certo? E essa função está justamente gravada lá no núcleo das células que formam esse órgão. A função está gravada lá na genética, no núcleo, nos cromossomos está lá a informação genética, que dá àquela célula uma especialidade e é o órgão do qual ela faz parte. Viu agora? Comece a entender isso aí, um pouco de biologia, para a gente poder checar mais na frente como é que vai funcionar os fluidos. Onde é que os fluidos vão agir? Fator importante demais. Olha, ó, 216 células com especialidade diferente. Certo? Então, já chegaram a conclusões que nós temos muito mais do que 64 funções diferentes. Nós temos 216 especialidades de células diferentes, permitindo N funções, né? O corpo humano, então, possui cerca de 216 tipos de células que diferem em forma e tamanho, mas que possuem a mesma estrutura básica, com especialidades diferentes, as chamadas células eucariontes, tá? Porque nós temos as chamadas procariontes, que são aquelas que não têm especialidade, certo? São células que, na verdade, podem, pela a chamada função que vai receber depois, e vai receber a especialidade. Aí vai pertencer a este ou aquele órgão, tá? Então, as chamadas células procariontes, elas não têm especialidade ainda, tá? E depois elas vão receber essas funções e vão ser chamadas células eucariontes, tá bom? Porque vai ter uma função básica determinada para esse ou aquele órgão, em que a gente não vai aprofundar porque é uma biologia muito, muito profunda, viu? Não é assim, com poucas aulas que a gente vai falar disso, não. Então é o seguinte, preste bem atenção na gravura. Vamos começar, nosso tempo já não está muito, nós estamos já caminhando para a finalização, mas eu vou dar entrada agora, para a gente poder trabalhar um pouquinho sobre a questão celular. Então é o seguinte, aqui está as células, né, no nosso corpo físico, tá? A chamada célula animal eucariótica, ou eucarionte. Ela não é mais um procito, não é procarionte. A procarionte, ela não tem ainda a genética no núcleo, certo? Ela não tem um núcleo, digamos assim. É uma célula procarionte, ela não tem um núcleo. Ela é uma célula que tem algumas funções que não são funções muito especiais no corpo, do qual ela faz parte. Ela já tem um metabolismo funcional, mas ela não tem função específica de órgão, de compor um órgão, tá? Somente as eucariontes que recebem a informação genética pertencente àquele órgão do qual ela vai agir e produzir uma função específica do órgão. Por exemplo, as células nervosas, elas têm funções diferentes das células do osso, da pele, do tecido muscular, certo? Células que compõem o coração, o pulmão, as células que compõem o sistema do sangue, né? O hematopoético. Então vamos lá, aqui. Presta atenção o que a biologia ensina para a gente. Célula é como uma cidade. Então isso aqui agora é uma analogia, para vocês entenderem o que é uma única célula que está no teu corpo, no meu corpo, no nosso corpo. O que o passe faz? Aonde ele age, entende? Então preste bem atenção. A parte microscópica do seu corpo, do nosso corpo. Aonde o passe age,
nas células. Viu? Preste bem atenção. Então, em termos de comparação, em termos de analogia, tá? A célula é como uma cidade, como está aí, ó, que guarda numa biblioteca uma grande enciclopédia de 46 volumes, os 23 pares de cromossomos, certo? O masculino e o feminino. Então, uma célula é comparada com uma grande biblioteca. Não. Uma célula é como uma grande cidade. Porque estudando uma célula, você vai ver as organelas dela, as partes, os componentes, as funções de cada organela, fazendo funções diferentes. E essas funções estão justamente lá no núcleo, aqui, ó, no interior, no núcleo. Está aqui no núcleo. Estabelece as funções de todas as organelas. A gente poderia fazer até um curso de biologia para poder estudar um pouco de biologia sobre a questão histórica, da questão das células, para poder entender as funções delas. Mas é muito demorado, gastaria tempo demais. Uma célula é comparada a uma grande cidade. Cidade que guarda numa grande biblioteca, certo? Uma grande enciclopédia, quer dizer, de livros de 46 volumes. Os 23 pares de cromossomos que está aqui. Tá? Cada cromossomo, nós temos o quê? Quantos cromossomos? Imagine você, 70 trilhões de células, cada célula conteria, certo? Esses 46 cromossomos. Aonde está a informação genética da própria célula, que especializa essa célula, e o próprio órgão, viu? Cada cromossomo é um livro, com milhares de páginas, onde estão todas as informações genéticas do organismo humano. Eu quando conheci essa analogia à primeira vista, eu fiquei vislumbrado. Viu? Cada cromossomo é um livro, com milhares de páginas, onde estão todas as informações genéticas do organismo humano. Uma célula, né, como uma grande cidade, que tem uma grande biblioteca, com uma grande enciclopédia de 46 volumes, os 23 pares de cromossomos. Agora, cada cromossomo é um livro, com milhares de páginas, onde estão todas as informações genéticas do organismo humano. Então, meus amigos, o nosso tempo já está esgotando. Semana que vem a gente volta a continuar a partir daqui. Tem mais coisa. Vocês vão ver aqui agora. Aonde é que o passe funciona. Viu? A gente está aqui para desmistificar, para esclarecer. Não é para passar tempo, não. Viu? O tempo venceu. Eu quero muito poder dizer a todos vocês o meu muito obrigado pela paciência, pelo carinho de vocês poderem ter participado conosco nessa terça-feira de mais uma etapa do curso de oratória espírita online 2023, tá? Semana que vem estamos de volta aqui no mesmo horário, tá? Dando continuidade a esse assunto. E aguardem, está chegando aí o curso de mediunidade e médiuns, também online. Haverá aí na segunda-feira, né? Às 19h30, muita coisa sobre mediunidade, hein? Muita mesmo. Então, eu agradeço de coração, uma boa noite para todos, fiquem na companhia de Jesus Cristo. Obrigado, fica com Deus.